o senhor é um personagem importante que atuou com algumas empresas, né, com a pessoa apelidada de Careca, que o senhor mesmo reconhece, citando o nome dele de Careca. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor acompanhou a Venus, a empresa Venus, desde o início? Sim. Que ano? Qual ano? Não sei precisar a data que... Não, só o ano, mais ou menos. Pelo que me tenho na memória, era a partir de 2023. Aqui está... Ela foi criada em 3/11/22. As empresas, nenhuma delas foram abertas por mim. Então, poderia já ter sido aberto por outro. O senhor falou que estava desde o início, né? Ela foi aberta 3/11/22, uma das empresas que o senhor foi diretor. Essa empresa, em algum momento, ela teve alguma ação contra ela que bloqueou os seus bens? Não. Não teve agora, recentemente, uma ação da AGU? As minhas contas bancárias, quais estão? Não, da empresa. Da empresa? Como já tinham, desde o ocorrido de abril, a responsabilidade por toda a empresa ficou por conta do senhor Alexandre, não fiquei sabendo se foi bloqueado ou não. Foi bloqueado 24 milhões de reais das empresas Venus, consultoria, assessoria empresarial, e uma outra empresa que é a THJ. Isso agora no ano de 2025, numa ação proposta pela Advocacia Geral da União. Essa empresa ainda existe, a Venus? Está ativa? Não sei lhe informar. Informação que ela foi fechada recentemente, né? Essa consultoria essa empresa deixou de existir. Depois eu digo o porquê dessas perguntas. Mas eu queria fazer uma outra. Qual a empresa que o senhor falou que prestava serviço de telemedicina para supostamente atender os associados? Desculpa, eu não lembro se eu cheguei a afirmar isso aqui. O senhor falou aqui no depoimento que uma das empresas prestava serviço de telemedicina de atendimento aos associados, que era contratada pelas entidades. O senhor falou que tinha uma de call center, que fazia o serviço de saque, de serviço de atendimento ao cliente, no caso o associado, e uma outra que era de telemedicina. Eu prefiro me reservar o silêncio. Eu não... Tá, o senhor já esqueceu, então. Você lembra de algum tipo de serviço prestado efetivamente ao associado por alguma das associações? Não tenho conhecimento, porque isso não chega até a mim. Tá. Presidente, eu queria... Não há muita vontade de colaborar aí do depoente, mas eu queria aproveitar e fazer uma pequena... Até respondendo ao senador Rogério Marinho, que novamente aqui vem fazer ilações sem fundamento. A empresa foi criada em 2022, uma delas, a Venus, que fez parte aí da rede que roubou, colaborou, fez parte da trama que roubou os aposentados. 2022 é o governo Bolsonaro. O senhor lembra conhecer uma pessoa chamada José Carlos Oliveira? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Ex-presidente do INSS, último ministro da Previdência do governo Bolsonaro? Nunca ouvi falar a respeito. Bom, olha só, ela foi criada durante o governo Bolsonaro e foi encerrada agora. E teve os bens bloqueados por uma ação da Advocacia Geral da União, ministro Messias, do governo do presidente Lula. É importante a gente dar nome e demarcar esse tempo, porque senão a gente fica na confusão, e a confusão interessa a alguns aqui. Ficar narrando mentiras, criando versões e tentando passar para a opinião pública essa confusão para tentar desviar o foco. Porque é muito estranho, né? Ou muita coincidência. As entidades que tiveram maior volume de descontos foram justamente criadas durante o governo Bolsonaro. As empresas que participaram do roubo, sendo subcontratada pelas associações, pelas entidades que subcontratavam outras, foram criadas, parte delas, durante a gestão anterior. E uma delas, pelo menos, uma que o senhor foi diretor,
fechada justamente agora, depois de uma ação de bloqueio. Isso é importante ter claro, isso não é coincidência. Isso é postura política totalmente diferente de um governo para o outro. Enquanto o outro foi totalmente conivente, omisso, nós tivemos uma postura ativa, eficaz e firme para revelar, para investigar, para revelar e para tomar medidas de cessar os descontos, punir as empresas, entrar com ações contra, inclusive as entidades, e já tem pessoas presas. Uma delas, o Careca, que o senhor atuou com ele, e o Camisotti, que era um dos sócios ou parceiros do Careca nesse esquema. E eu não tenho dúvida que mais revelações virão, mais pessoas serão presas e a verdade ainda virá à tona completamente. Isso que a gente espera também do nosso trabalho aqui na CPMI. Por isso, presidente, que acho que a CPMI, que nós temos um longo caminho pela frente, sim, nós temos que agir com muita seriedade, com muita parcimônia, mas muita persistência e firmeza, para que a gente faça o trabalho com muita seriedade, para que a gente não desmoralize essa comissão, porque isso é perigoso para todos nós e para o cidadão que está acompanhando e que é um resultado efetivo aqui desse colegiado. Então a gente não pode brincar com o poder que nós temos aqui na investigação e ao final a gente concluir a responsabilidade das pessoas. Mas eu queria, aí o senador disse que no governo anterior foi o primeiro governo a tomar medidas e teriam mandado uma medida provisória. Para cá, essa medida provisória determinada, a revalidação em 1 ano, 3 anos, em 1 ano, aliás, em 1 ano, termina em 3 anos e depois infinito. Não precisava de revalidação. Agora eu pergunto, se o senador Rogério Marinho, que era secretário da Previdência, sabia que tinha irregularidades, sabia que tinha desvio, e afirma que a medida provisória era um mecanismo para combater as irregularidades, é o que ele disse, por que ele não procurou a polícia? Por que ele não denunciou no Ministério Público? Por que ele não cessou os descontos irregulares? Por que ele não tomou essa medida? Será que ele foi omisso? Ou será que ele foi conivente? Ou será que ele sabia? E alguns amigos pediram para não tomar essa medida. Porque ele diz há pouco, não, nós mandamos a medida provisória, o primeiro governo que fez isso. Ora, então deixou o roubo continuar? E se sabia, por que na primeira lei aprovada com a aprovação da medida provisória, tiraram-se da lei justamente uma inclusão do parlamento e o governo Bolsonaro vetou justamente a não comercialização de dados sigilosos dos beneficiários. Foi vetado pelo governo. Ora, se ele sabia, como secretário, que tinha irregularidades, por que topou que tal veto acontecesse? E não deu parecer contrário ao veto? Então alguma coisa estranha tem no ar. Isso não é só coincidência. Isso é participação. Isso é saber, deixar acontecer. Ou alguns, ao longo do tempo, não tenho dúvida disso, também tinham participação no jogo. E acho que essa é a nossa missão. Revelar todas as figuras públicas que tiveram algum tipo de participação, algum tipo de responsabilidade e se foram beneficiadas. Para que a gente, de fato, o senhor aparentemente sabe de muita coisa, tem responsabilidade, mas em alguma delas talvez tenha sido usado, mas pode colaborar mais conosco. Mas quem usou, o senhor ou outras figuras, tem que pagar pelos crimes que cometeram. E não adianta vir aqui fazer discursinho, não, porque tem responsabilidade no cartório e precisa pagar por isso.